Pode se colocar de pé. Deus ajuda. Amém? Amém. A gente não pode esquecer que a gente está num lugar espiritual. Amém? Então a gente precisa aquietar a nossa alma. Sabe, depois de um dia de trabalho, depois de um dia que você passou fazendo coisas naturais, muitas vezes você até tirou um tempo com o Senhor, mas chega um momento de você estar mais conectado espiritualmente com o seu Pai. Amém? Então feche os seus olhos. Oh, Pai, em nome de Jesus, você pode levantar suas mãos aí no seu lugar e se render a Ele. Pai, nós nos rendemos ao Senhor neste lugar, reconhecendo, Pai, a sua presença santa, reconhecendo a sua glória, reconhecendo o seu bom perfume, reconhecendo, Pai, o seu refrigério que pode nos tocar, que pode nos aliviar a alma, que pode trazer descanso, que pode nos trazer paz. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Pai, porque através desse momento nós vamos sair daqui revigorados, vamos sair daqui, Pai, mais convencidos, Pai, do poder operante do Senhor em nossas vidas. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, nós nos aquietamos, nós levamos os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Pai, nós prostramos o nosso coração diante de Ti, para receber de Ti, Pai, mais um ensino sobre a Tua palavra, porque através do ensino da Tua palavra que nós somos libertos, através desse ensino que nós somos salvos, através, Pai, da palavra que nós somos renovados, revigorados, fortalecidos, através da Tua palavra nós temos garantia da cura, nós temos garantia, Deus amado, de tudo que é excelente no Teu reino, e nós nessa hora, Pai, nos prostramos espiritualmente, Pai, diante do Senhor. Eu declaro, Pai, esse ambiente propício para o Teu mover, Espírito Santo. Você tem a primazia deste lugar. Vem com os Teus anjos, Senhor, ministradores, ministrando, Pai, ao coração de cada um. Pai, o Teu Espírito Santo venha convencer o meu coração e o coração dos meus irmãos daquilo que o Senhor quer neste dia, Pai, passar para cada um de nós. Nós reconhecemos, Pai, a grandeza do Teu poder. Nós reverenciamos a majestade da Tua glória neste lugar e declaramos, Pai, a nossa mente cativa ao Senhor, o nosso coração aberto e quebrantado, Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído nessa noite. E nós já Te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Você pode se sentar. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Aleluia. Só vai melhorar. Amém? E eu sei que muitas vezes a gente faz como um clichê, né? Responder como se fosse uma pessoa comum. A gente não fala, tá muito bem. E nós sabemos, amados, que a Bíblia é clara em falar que a gente passa por provações. Aleluia. A gente não pode negligenciar nenhum texto sequer da palavra, porque se está escrito, a gente precisa considerar. E o Senhor trouxe muito forte ao meu coração algo para passar para a igreja, e eu acho que sempre quando a gente passa algo para a igreja, a gente é tratado primeiro. Amém. 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 E como eu fui tratada nessas últimas horas, porque eu fiquei sabendo bem em cima que eu vinha para cá. Aleluia. E sabe, amados, realmente a gente está passando por uma circunstância não é de fato aquilo que nos define. Amém. Amém. É isso mesmo. Às vezes parece assim tão fácil falar, né? Porque a gente escuta tanto. E às vezes até a gente se questiona por que às vezes parece que a palavra é a mesma, sobre o ministro, né, sobre o ministro. Porque a gente precisa atentar que o próprio Senhor falou que Ele ia mandar o Espírito Santo para nos ensinar, mas também para nos fazer lembrar. Amém. Se Ele tem a função também de nos lembrar, é porque a gente esquece muito fácil. Amém. Amém. E quer ver a gente esquecer fácil é quando a gente está na pressão. Ou isso só é comigo?
Basta uma pressão para você começar a ter uma avidez espiritual das promessas que o Senhor tem para a sua vida, daquilo que Ele falou que ia acontecer, e muitas vezes a pressão chega te sufocando, engolindo você, a ponto de você esquecer o que o Senhor falou. Eu tenho passado por esses momentos. E tenho certeza que o Senhor comunicou ao meu espírito que muitas pessoas também estão passando. Mas olha o verbo, como diz o pastor José, para tudo tem um verbo, porque a palavra nos põe em movimento e verbo é ação. Amém? Aprendi? E a palavra de Deus já está dizendo que é passar. Passar. Algo passageiro, algo transitório, algo provisório. Não é isso que define você, não é isso que me define. O que nos define é a palavra. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Tiago. Aleluia. Vamos para o capítulo 1 de Tiago. Aleluia. Sabe, amados, o Senhor falou comigo há algum tempo. Muitas vezes a gente está esperando ser perfeito em alguma coisa para a gente começar a desenvolver aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor não nos chama porque nós somos perfeitos. O Senhor nos chama porque nós somos disponíveis. Não vai subir ninguém aqui perfeito. Ninguém. Nem se for um ministro lá de Campina Grande, que a gente sabe que eles estão tão bem preparados. Mas sabe, perfeição é só o Senhor. Mas vai subir pessoas, mas irão subir pessoas aqui, que você vai falar que o improvável de fato mostra o poder de Deus. Pessoas onde a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, só pode ser mesmo o Senhor. Amém. Por causa da disponibilidade. E a gente precisa agarrar isso. Porque muitas vezes a gente fica muito nervoso com alguma situação, achando que a gente não vai dar conta, achando que a gente não está preparado. Mas quando você confia no Senhor, as coisas mudam de lugar. Amém. Amém? Amém. Eu quero começar falando, eu queria que projetasse aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Eu sei que às vezes a gente não usa, mas o Senhor pediu para eu colocar essa linguagem. Tiago 1, a partir do versículo 1. Aleluia. Queria que você acompanhasse comigo, por favor. A Bíblia diz: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Olha a abrangência dessa palavra. Olha a abrangência territorial. É toda a terra. É para todos os povos. Próximo, por favor. E Tiago continua: meus irmãos, se tratando de quê? De crentes. Palavra para mim e para você. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Aleluia. Que palavra dura. Se sentir feliz passando por aflição. Mas continua, por favor. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Quem é que vence a provação? A fé. Aleluia. A fé vence a provação. A gente aprendeu domingo aqui no culto, e por isso é importante a gente congregar, que a fé é a responsável para a gente vencer o mundo. Amém? O pastor Alexandre ministrou sobre isso. Mas a Bíblia também está mostrando que a nossa fé também vence a provação. Muitas vezes eu olhava para esse versículo e eu achava que era a perseverança. Mas a fé produz a perseverança. Amém, amém. Consegue pegar que é a sua fé que vai produzir a perseverança? Aleluia.
É tudo pela fé, amados. Amém. Quando você começa a meditar nas entrelinhas, o Espírito Santo vai trazer a você o conhecimento pleno do que o Senhor de fato quer dizer em cada versículo, com cada palavra. Se você está diante de uma provação, existe um segredo para você: fé. A sua fé vai produzir perseverança. E olha que a palavra perseverança muitas vezes é dita como se fosse uma mera insistência. Mas há algo muito diferente entre você ser perseverante e você ser insistente. Se eu disser para você assim, olha, eu estou sendo perseverante na minha caminhada, e não falar nem o quê, você vai pensar, nossa, é algo bom, é um sentimento onde a pessoa está sendo diligente em dar continuidade a algo bom. Mas se eu falar assim, nossa, tem uma pessoa insistindo com isso, parece que é algo ruim. A insistência, ela vem sempre acompanhada de algo já de cobrança. E quantas vezes a gente está insistindo com Deus, quando na verdade você tem que perseverar? Existe uma diferença. A perseverança, você sempre vai olhar sabendo, vai acontecer, não importa quanto tempo demore. E eu vou sempre estar alegre nessa situação. Não vou fazer por fazer, não vou fazer com birra, com bico, mas eu vou ficar na minha posição de perseverança, sem ser um crente insistente chato que fica colocando Deus na parede. Aleluia. Existe uma diferença, mas se eu for escolher. Muitas pessoas estão confundindo perseverança com insistência. Você precisa passar pela perseverança, mas é dando glória, é se alegrando, é confiando no Senhor, independentemente se Ele não... Tem gente que está mostrando até uma receita para Deus, como que Ele tem que fazer. Tem gente falando, Senhor, se o Senhor fizer isso, falar com fulano, se o Senhor mover isso, mover aquilo, e Deus está falando, peraí, quem é o Deus nessa situação? Porque às vezes a gente está com o nosso dedinho, igual num restaurante, como eu já falei, pensando que Deus é um garçom pronto para te servir o prato que você quer. E se Ele quiser lhe servir um outro? Aleluia. Aleluia. Ele é Deus, amados. E se Ele quiser servir um outro, com toda certeza será melhor. Porque a vontade dele, a gente conhece, é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E a palavra de Deus está dizendo aí no versículo 2: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. A Bíblia fala que o Senhor Jesus passou por todo tipo. Você sabe quando uma pessoa vem falar com você e ela é tão pesada, e de repente ela começa a falar os problemas dela com você, e você que é mais sensitivo, você começa a sentir uma pressão. Você começa a falar, nossa, essa pessoa está tão pesada. Aí vem uma outra, começa a falar com você e você, meu Deus. Agora tu imagina aí, Jesus levou na cruz esse peso de toda a humanidade. Toda. O peso de um pedófilo, de um estuprador, de um assassino, de um genocida. Jesus levou todo esse peso. E muitas vezes a gente não entende o que a Bíblia está falando em passar pelas aflições felizes. Eu tenho certeza que a gente não teria essa capacidade que Jesus teve. Jamais. E se a Bíblia está falando que a gente tem que passar por esse tipo de aflição feliz, é porque tem algo que o Senhor quer nos ensinar, que seja possível a gente passar estando felizes. O Senhor nunca vai colocar algo na palavra dele que a gente não possa de fato fazer, amados. E eu questionei o Senhor sobre isso.
E o versículo 3, quando diz: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E o 4 diz: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Isso quer dizer que essa passagem pelos problemas de um modo perseverante vai trazer para mim e para você uma maturidade. Amém. Amém. Maturidade ela não tem nada a ver com idade. Verdade. Muito menos quando a gente está falando de coisas espirituais. Porque tem crianças do departamento infantil mais evoluídas espiritualmente que eu. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque eles estão com a mente completamente voltada numa doutrina sã. Desde pequeno ouvindo a palavra certa. Quantos bezerros foram quebrados que colocaram na minha mente e na sua mente? E hoje a gente fica fazendo aquele jogo de impasse. Será que é? Será que não é? Já a criança ali não. É. A criança já chega e fala: é fé. Vamos orar. É cura. E muitas vezes a gente já começa a se olhar e falando: mas será que eu não dei espaço? Será que eu estou merecendo? Por quê? Porque a gente foi doutrinado errado. Por isso a necessidade, como está em Romanos 12:2, renovar a mente. Renovar a mente. Porque a mente renovada é que vai produzir essa transformação para a gente viver a vida de perseverança que o Senhor pensa a respeito de mim e de você. Aleluias. E como que a gente consegue isso? Diga, está na palavra. Aleluias. E sabe, Tiago continua falando. Ele continua falando isso através dos próximos versículos. E eu queria que você fosse aí para o versículo 5. Porque se você olhar para o seu problema, querendo ser perseverante na sua inteligência, na sua habilidade humana, amados, eu quero te dizer, não vai dar certo. A Bíblia está nos ensinando. Logo em seguida que Tiago está fazendo esse alerta aqui, ele também diz a necessidade da gente buscar o quê? Sabedoria. Amém. Sabedoria não tem nada a ver com o seu conhecimento técnico, com o seu grau de instrução, com a maneira como você foi culturalmente educado. Sabedoria é algo divino. Sabedoria é algo que só o Senhor pode nos conceder. E muitas vezes a gente está passando por uma adversidade, estamos na aflição, não conseguimos passar felizes como a Bíblia nos instrui, porque passando feliz você vai ser perseverante, você não vai ser um crente insistente e chato, porque a gente não está pedindo a sabedoria para o Senhor. Olha o que diz o versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aleluias. A Bíblia diz na nova tradução da linguagem de hoje, que Ele dá porque Ele é generoso. Amém. Porque Ele é bondoso. Agora você já imaginou se a gente usufruísse um pouquinho a mais dessa sabedoria? Quantas pessoas estão batendo suas cabeças? Sabe, nós não vamos conseguir mudar as coisas no nosso braço. Tem muitas pessoas cansadas, doentes emocionalmente, fisicamente. O corpo está assim, ó, pipocando. Tá vendo aqui? Pipocando. Por quê? Está no físico. Está no natural, está no raso, não está no profundo. Não desceu, não se submeteu, não pediu ao Senhor a sabedoria devida. E aí, quando a palavra de Deus fala para a gente pedir para Ele, a gente acha, mas que sabedoria? Será que é um entendimento? Será que é ficar simplesmente declarando a palavra? Não tem poder você declarar. Mas Deus não nos chamou para ser um papagaio sem entender. Amém.
Sabe, uma vez eu estava saindo do centro de cura e tinha uma mulher que ela fez questão de falar. Ela estava participando do centro de cura. E quando eu fui aconselhar, ela falou para mim, eu fui fazer uma cirurgia e eu recitei mais de 40 versículos bíblicos lá para o médico. E eu falei, e tu foi fazer cirurgia para quê? Não, eu fui fazer cirurgia porque eu precisava ficar boa no meu joelho. Eu falei, mas você sabendo recitar 40 versículos de cor, isso não foi suficiente para você? Ela não, Deus queria alcançar aquela vida. E eu falei, amado, Deus está doidinho para lhe alcançar no versículo. Vai para Isaías 53. Olha o que diz a seu respeito sobre cura. Quantas pessoas estão falando de fato versículos e mais versículos? E o que está acontecendo? Meros papagaios espirituais, sem saber de fato o poder e o peso da palavra rema. Aleluia. Porque quando se tem o peso da palavra rema, é um versículo para você mudar e sua vida transformar. Amém. Amém. Aleluia, amado. Se a Bíblia está falando que a gente pede sabedoria para passar feliz pela perseverança, precisamos de fato considerar a necessidade de estarmos pedindo ao Senhor uma sabedoria para isso. Mas olha o que diz também no versículo em diante. Aleluia. A partir do 6. Aleluia. Porém, peçam com fé. E não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. 7. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Tem gente que está pedindo. Até avançou um tiquinho. Entendeu a necessidade de pedir a sabedoria. Teve a humildade de pedir. Mas daqui a pouco está oscilando. Está duvidando o que o Senhor pode ou não fazer. A própria palavra de Deus está falando. Não adianta você pensar, você não vai receber coisa nenhuma do Senhor. Aleluia. Ele é ruim? Não, ele é bom. A palavra de Deus acabou de nos exortar que ele dá generosamente por causa da sua bondade. Mas existe algo para eu e você fazermos. Não duvidarmos. Aleluia. Coloca o 8, por favor. Aleluia. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Você já conversou com alguém que fica o tempo inteiro assim, eu nem sei o que fazer. Nossa, sinceramente eu não sei o que fazer. Nossa, diante desse problema, olha, eu não sei nem mais o que pensar, eu não sei o que fazer. É justamente esse versículo que está falando. A pessoa não pediu sabedoria. Ou se pediu, começou a duvidar. Aí logo Deus adverte que se duvidar não vai ter. E ele está falando por quê? Porque ela é uma pessoa sem firmeza. Aleluia. Sabe, o Senhor gosta de pessoas firmes. Com Deus é não, sim, sim. Não tem o jeitinho. Aleluia. Você está aprendendo algo? Amém. Aleluia. Aprende porque eu também foi viu? Aleluia. Deus é muito bom, amados. Nós precisamos entender que tudo que o Senhor coloca na palavra dele, nós recebemos. Amém? Nós recebemos e nós precisamos praticar. Porque espiritualmente eu estou vendo corações quebrantados, o Espírito Santo convencendo, mas a prática é que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém. Aleluia. Eu queria que você projetasse em NVI só o finalzinho dos versos 6 a 8. Que eu quero colocar o que o Senhor chamou a atenção. A Bíblia está dizendo para a gente pedir a sabedoria com fé sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada, pelo vento. O 7. Não pense que é uma pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. 8. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Olha que interessante a NVI.
mente dividida. Uma hora você pensa, sim, vai dar certo, Deus está comigo. Essa palavra é para mim, ela funciona. Sai da porta para fora. Não, não é bem assim. Eu recebi um diagnóstico. Geneticamente isso já acompanha a minha família. E eu já tenho um quadro que eu já levo isso há muitos anos. Percebeu a mente dividida? A mente dividida está aí. E ainda tem outros que às vezes não tem a mente dividida. Mas ele é o quê? Instável. Faltou o quê? Firmeza. É uma pessoa que oscila. É uma pessoa que quando você olha para ela, depende. E aí, hoje como é que tá? Vamos ver a previsão do dia. O horóscopo. Amados, pelo amor de Deus, instabilidade não é para mim nem para você. Aleluias. Nós não fomos chamados para viver uma vida de instabilidade. Nós não fomos chamados para viver uma vida dupla. Nós estamos tão conformados com o que está dizendo aí o mundo, de bipolaridade. Ah, mas pelo amor de Deus, não. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não precisa das coisas externas para poder se mover internamente. É o contrário. Você precisa arrancar de dentro a força que foi depositada, o poder que vivificou Jesus dentre os mortos, que está dentro de você, para você transformar para fora. É isso que vai trazer a perseverança com felicidade. E tudo isso, amado, é um exercício. Nós não fomos chamados para ficar simplesmente parados. A gente acabou de ler que o que vence as nossas provações é a nossa fé. E o próprio Tiago também fala que a fé sem obras é morta. Muitas vezes a gente olha no noticiário e fica maravilhado com essas páginas que ficam trazendo notícias maravilhosas de pessoas que têm um histórico de superação na vida. E muitas vezes é realmente algo que traz um testemunho edificante para nós. E a gente precisa entender algo comum em todas as histórias de superação. Todas essas pessoas fizeram algo muito grande. A própria palavra de Deus diz que nós precisamos também fazer o mesmo. Que é o quê? Botar força. Botar força em quê? Botar força diante das adversidades e das aflições. Essas pessoas de histórico de superação, olha o que já diz a palavra superação. Uma superação. Ninguém vence algo de qualquer jeito, principalmente quando o problema é grande. O problema é que nós estamos tentando, sabe, muitas vezes de uma forma muito tímida. E o próprio Jesus, ele condenou timidez. Quando os discípulos estavam com ele naquele barco e fizeram um alarde todo para acordá-lo, porque não sabiam o que ia fazer com a tempestade, ele se levantou, ele resolveu o problema, mas ele também deu uma deles. Porque ele não achou bom o que eles fizeram, porque demonstrou para eles que eles estavam o quê? Com medo. Porque se tem uma coisa que a timidez ela faz com a gente é nos amedrontar. Muitas vezes a pessoa fala, eu sou tímida, eu não gosto de falar. Medo de falar em público. Medo da aceitação. Medo de errar. Muitas vezes a gente não entende, mas isso é uma, como que diz, né? Me perdoe quem é da área, mas isso é uma classificação da personalidade. A pessoa é tímida, tem poucas habilidades sociais. Deixa eu falar uma coisa para você. Se está condenando espiritualmente, a gente precisa estar se olhando. Amém. Timidez não tem nada a ver com ousadia. Amém. Se você bate no peito, eu sou tímido. Não, você tem que falar, o senhor vai no caso de timidez. Porque isso não é motivo para a gente estar achando que é uma personalidade boa e ficar passando a mão no nosso bichinho de estimação da timidez. Olha que fofinha. Não. Isso tem atrapalhado muito o meio cristão.
Isso tem deixado a gente muito à margem, muito aquém daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Porque estamos olhando simplesmente achando, não, é só para algumas pessoas, e é para todos. Você acha que eu não tenho que pegar minha timidez e botar no bolso para estar aqui diante de você, não? Aleluia. Todos nós, amados. Deixa eu chegar uma vez. Aleluia. Isso. A rocha, pastor. A gente precisa entender que o Senhor nos chama para ser ousados, intrépidos. Tem coisas que estamos pensando que o Senhor vai resolver. Quero te dizer, não será o Senhor. A palavra de Deus diz que dele já temos o sim e o amém. Ele já nos deu autoridade, já nos outorgou um nome todo poderoso. Então não pense que ele vai descer com uma luz maravilhosa dentro da sua sala e vai falar o que você precisa. Não. Ele está esperando você fazer. Ele está esperando você abrir a boca. Ele está esperando você botar o dedo na cara do cão e parar de aceitar essas mazelas dentro da sua vida, dentro da sua casa, na sua família, no seu corpo. No meu corpo, ele está esperando eu sujeitar todas essas coisas debaixo do meu pé. Amém. Aleluias. Você consegue entender isso? Glória a Deus pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esse nome poderoso, que todo o joelho se dobra, que toda língua confessa. E às vezes a gente não está entendendo a dimensão disso. Sabe quando você vai fazer umas compras? É mais ou menos isso. Você vai fazer umas compras e de repente você chega com umas coisas para guardar dentro da sua casa e você abre lá e meu marido faz muito isso, você começa a olhar a validade para colocar o que vai vencer primeiro na frente para a gente não desperdiçar. E quantas vezes ele fala, isso aqui venceu, isso aqui venceu, isso aqui venceu e eu tenho que desprezar, eu tenho que jogar fora. E Deus está falando, quanta palavra você já recebeu? E está lá, vencida, 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 porque você não fez nada com ela. E você vem, você pega mais, pega mais, pega mais, abastece. E está tudo lá estocado. Porque a palavra de Deus fala que nós somos o bom depósito. Mas o que você está fazendo com as palavras poderosas que você tem? Como você tem atuado? Como você tem feito diante das adversidades que se levantam? Aleluias. Aleluias. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas. Deus é bom. Amém. Aleluias. Gálatas 5. Aleluias. Nós vamos falar, amado, de algo que é para eu e você precisamos fazer. Aleluia. Gálatas 5, 22. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Aleluia. Porque quando a gente vai para o rema, graças a Deus pelo rema, nós aprendemos que os dons, eles nos são concedidos conforme o Espírito quer. Ninguém opera em dom quando quer, amados. Você pode ser um profeta canela de fogo. Mas não adianta forçar a barra, porque se o Senhor não quiser abrir sua boca para dar um recado, não dê. Não haja na carne. Amém. 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 Mas isso é o que? Dom. Dom é dele, concedido para o aperfeiçoamento dos santos. Então tem um proveito coletivo para a igreja. Tem um proveito coletivo para o corpo. Agora, fruto é comigo e contigo. Amém. A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Aleluia. Próximo. Mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Aleluia. Percebe aqui, amados, que a Bíblia está nos falando sobre o fruto do Espírito. E fruto, todo fruto tem uma semente. Nós recebemos esse fruto. Nós recebemos essa semente. Agora, como que ela vai crescer? Como que ela vai frutificar? E você é esse agricultor.
Você é essa terra fértil. É você quem faz algo que foi depositado dentro de você. Porque a gente está falando de ações ainda, tudo relacionado à perseverança. Porque ninguém persevera com falta de amor. Repare bem, pode projetar de novo, por favor. Gálatas 5:22. Existem dois pilares que eu gosto muito de olhar para eles quando você olha de fruto. Que começa com amor e lá no 23 vai terminar com domínio próprio. São dois pilares. Se você conseguir manter os dois, o pacote vem completo. Se você conseguir viver uma vida de amor, alegria, paz, longanimidade, vai com certeza acompanhar você. Amém. Se você conseguir dominar a sua carninha, essa que grita, essa que quer colocar um outdoor no seu sofrimento, porque afinal de contas você precisa que todo mundo dê um tapinha nas suas costas. Aleluia. Se domine. Amém. Se domine. Domine o seu jeito de ser diante das adversidades. A Bíblia está falando que quando a gente anda nessa vida de perseverança, a gente vence. Amém. E como que você vai conseguir isso? Através da frutificação. Lá em Filipenses 4, aleluia. Você pode ir para lá? Filipenses 4, aleluia. A partir do versículo 4, Filipenses 4:4, do 4 ao 7, nós vamos ler. A Bíblia diz assim, Paulo exortando: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu estou lendo na NVI, ok? O versículo 5 diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Seja o quê? Amabilidade. A amabilidade. Paulo começa exortando a gente a ser o quê? Alegre. A gente continuar sendo alegre. Sabe, não é uma frase repetida simplesmente porque não tinha o que colocar, não. É para nos convencer da alegria. Amém. Amém. E ele diz que seja a amabilidade conhecida. As pessoas precisam ver amor em você. Amém. As pessoas precisam conhecer você como uma pessoa amável, como uma pessoa de amor, uma pessoa que anda em amor. Então não tem essa, não, mas é porque eu tenho o meu pavio curto, é o meu jeito sobre. Não! A amabilidade precisa ser conhecida. Aleluia. Aleluia. E no 6 ele ainda continua dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha o que a alegria e o amor vai produzir para mim e para você. O amor e a alegria vai produzir em você tudo que a gente precisa para não andar ansioso. E quando a gente faz isso, a gente coloca, deposita no Senhor, através das nossas petições, dando graças a Deus. A Bíblia também nos diz, não é a Vanessa, que a paz, também foi falado domingo. A paz que excede todo o entendimento, que vem da parte do Senhor Jesus, ela vai guardar não apenas o coração, mas a sua mente. Amém. Quantas pessoas estão com as suas mentes inquietas? Quantas pessoas estão com os pensamentos acelerados? Quantas pessoas estão precisando viver a base de remédio? Quando está disponível a paz que excede todo o entendimento, tudo que o receituário médico pode prescrever, tudo que uma bula pode trazer para você de benefício, a paz pode exceder. Aleluias! Isso é grande demais, amados. Eu quero que você entenda, quando você deixa de ser uma pessoa alegre, você simplesmente morre por dentro. Porque a alegria e a paz são irmãs gêmeas. Fica triste para não ver se tu não perde a paz.
A primeira coisa que acontece quando a nossa alegria sai pela porta, rapaz, vai atrás, você começa a ficar completamente perturbado. Por quê? Porque Deus não nos chamou para viver uma vida de tristeza. Deus nos chamou para vivermos uma vida de alegria. Não é essa alegria como um conto de piada. Amada, é um estado de espírito. A alegria que a Bíblia fala para mim e para você é uma alegria de estado de espírito, independentemente dele. Não importa o que está acontecendo, eu sou alegre porque eu tenho o Senhor. Amém. Não importa se tudo está dizendo o contrário, mas eu tenho o Senhor. Pode me faltar uma pessoa querida que eu amo, vou chorar, vou viver meu luto, vou. Mas não pode ser apartada de mim a presença santa do meu Senhor. E isso produz em mim você uma alegria, um contentamento. Isso vai trazer para mim e para você paz. Você consegue compreender a grandeza disso? Eu sei que muitas vezes é difícil. Por quê? Porque a nossa carne sente, o nosso corpo sente. Nós não podemos negligenciar que nós somos uma pessoa de fato em 3 dimensões. Aleluia. Nós temos sim um corpo. Ele sente, ele é o ponto de contato, o ponto físico com esse hemisfério aqui. Nós também não podemos negligenciar que Deus nos deu o quê? Uma alma vivente. Foi por isso que Ele soprou em nós o Espírito e logo veio também a alma com a gente. Por quê? É nela que estão o quê? Os nossos sentimentos, as nossas emoções. E sabe, está tudo bem. Não é porque você está sentindo algo que isso vai desmoronar a sua vida. Existem dias que você precisa mesmo, sabe, tirar um tempo para você. Mas, sabe, seja rápido em colocar as coisas no eixo. Porque a Bíblia fala que a gente precisa se esquecer as coisas que ficam para trás. Sabe, eu vejo assim como um banquete do Senhor, muitas coisas que a gente tem à nossa disposição, mas muitas vezes por estarmos simplesmente só focados em algo, a gente não consegue contemplar o todo. E não é porque você não esteja conseguindo contemplar o todo que ele não exista. Ele existe. Repare que vocês estão olhando para mim. Nesse espaço. Mas lá atrás tem um computador que vocês nem estão vendo. Percebe aí? Porque vocês estão focados em algo. Mas se você se levantar, der uma ajeitadinha, você começa a contemplar coisas. Deus está nos chamando para dar uma levantadinha. Dar uma levantadinha, olhar para aquilo que você já conquistou, para aquilo que Ele já te deu. Sabe que você está usufruindo de coisas que você orou há anos. Coisas que você colocou diante do Senhor, pensando que Ele não fosse me ouvir, pensando que Ele não fosse fazer nada. E você está aí já contemplando isso, está vivendo isso, já esqueceu o pedido. Já esqueceu o pedido que você fez para o paizinho. Estamos tão focados, tão assoberbados com as coisas que estão acontecendo, que é só aquilo, é assunto do momento. Ei, dá uma levantadinha. Olhe para a sua casa. Olhe para o seu lar. Olhe para a sua vida 5 anos atrás. Eu duvido que tenha alguém pior. Se você esteve com o Senhor, né? Está com Ele, dá uma passeadinha, não. Mas se tu foi firme, se você permaneceu fiel, eu duvido que tenha nesse ambiente alguém que esteja com a vida pior. Não tem. Porque a vida com o Senhor é muito boa. É cada dia melhor. Nós estamos usufruindo de coisas que a gente já não está sabendo nesse momento agradecer. Nós estamos em casas melhores. Nós estamos com rendas melhores. Nós estamos, sabe, vivendo situação de saúde na nossa família que já passou coisas que a gente fala, não, isso aqui era para a pessoa ter morrido e não morreu.
E às vezes, não, mas a minha unha encravou. Meu amado, levante esse pé e glorifique. Não deixa as coisas pequenas tirarem você do seu eixo, te distraírem. O Senhor está falando com pessoas que Ele tem feito e Ele vai fazer, vai continuar. Não importa se o cenário parece que está modificando. Não importa se você pensou que ia ser de um jeito. Ei, Ele não perdeu o controle. Ele sabe, está nas mãos dEle. Está nas mãos do Senhor. Aleluias. Deus é muito bom, amados. Aleluias. Abra comigo Colossenses. Aleluias. Colossenses 1. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus, amados. Porque se está nela, é a verdade. Sabe? Não fica com o que está acontecendo aí. Eu sei que a gente às vezes é daqueles que precisam pesquisar mais, precisa dar uma olhada. Mas, amado, está no momento da gente simplesmente mergulhar nisso daqui. Outro dia eu estava vendo que a pior praga na igreja, hoje as pessoas ficaram assim, eu quero é saber onde é que tem um embasamento bíblico para isso. Eu quero é saber. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que está falando. Você não pode tirar um texto fora de contexto. Você precisa entender que a Bíblia é sim um livro poderoso, mas também é um livro histórico. Então, o que aconteceu com o povo lá atrás foi num tempo muito diferente do nosso. Primeira coisa que você tem que ter em mente como cristão: aliança. Aliança é o que rege o relacionamento que nós temos com o Senhor. Existe um pacto de aliança inquebrável. Um pacto que foi comprado com preço de sangue. E essa aliança nos garante um pacto eterno. Não é porque o mundo está quebrando a aliança fácil, mas que o Senhor quebra dele, não. A dele é inquebrável, é imutável. Entendeu? Deus não é homem para que minta. E você precisa entender, se você está numa aliança superior, você vai usufruir de algo superior. Então, se naquela época existiam pessoas, mas nossa, acontecia isso, acontecia. Desobediência. Deus está nos arrochando para um tempo de obediência. Se Ele está falando para a gente ser perseverante, que a perseverança da gente vai fazer com que a nossa fé, através dessa atitude de fé, produzindo perseverança, vai nos levar o quê? A uma vida de sucesso. Vai nos levar a vencer a provação. É porque é para mim e para você. Amém. Amém. Colossenses 1:9. Paulo diz também: por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, orando pelo povo, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, sabedoria. A palavra de Paulo aqui, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Não é algo natural. Você não vai vencer as suas batalhas com aquilo que você acha que o seu intelecto pode resolver. Amém? Amém. E isso para que vocês vivam de maneira digna, olha só, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha, frutificando o quê? O fruto do Espírito. Frutificando aquilo que foi depositado dentro de você. Os 9 aspectos do fruto do Espírito que nós acabamos de ler. Que está tudo correlacionado, mano. A Bíblia se complementa. Tudo que está na palavra de Deus é para complementação do estudo, para que a gente entenda o pleno conhecimento do Senhor para a nossa vida. E a Bíblia diz que tudo isso para quê? Para que a gente, sendo fortalecidos, olha o 11, fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Olha como a Bíblia se complementa. Nós estamos falando o mesmo texto praticamente de Tiago. Tiago falou que a nossa fé ia produzir perseverança, falou da alegria, e olha o que Paulo está falando,
que, de acordo com a força da glória do Senhor, para que a gente tenha toda a perseverança e paciência com alegria. Não é falar eu sou paciente porque eu sou paciente. Isso não é alegria. Tem que ter paciência condizente com alegria. Tem que ser um perseverante feliz. Tem que ser um perseverante que dá glória. Tem que ser um perseverante que não esmurece. Tem que ser uma pessoa que pratica o que a palavra de Deus diz. Aleluias. Você está aqui? Aleluia. Aleluias. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E tudo isso por quê? Porque o Senhor nos ama, amado. Aleluias. Aleluia. Volta para mim, Filipenses 4. Aleluias. Filipenses 4, versículo 9. Tudo isso está interligado, nós acabamos de ler. E olha o que é que Paulo também diz para mim e para você. Tudo que vocês, essa é a NVI, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olha a necessidade de pôr em prática. Amém. Tem muito crente bom na teoria. Tem crente PhD, mestre poderoso dando aula. Mas eu quero perguntar, como é que está a sua vida de prática? Como que nós estamos praticando aquilo que nós estamos recebendo neste lugar? Porque a palavra de Deus está falando, ponham em prática tudo. Não é pôr em prática aquilo que você acha que é fácil você fazer. Quer ver um exemplo? Tem gente que fala assim, eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de fazer aqueles pratos mais elaborados, porque demora. Mas quando você põe um pouco de força e você faz, você mesmo comeu tão bom. Às vezes vai exigir de mim, de você, um esforço, amado. Mas a própria palavra de Deus fala que o reino é tomado pelo esforço. Estamos pensando que é tudo de mãozinha beijada. Ele conquistou. Está pronto. Mas existe uma atitude que eu e você precisamos tomar. Amém. Amém, amém. Atitude. Essa é a palavra para mim e para você. Amém. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Põe em prática. Então, tudo que você recebeu, tudo que você ouviu, tudo aquilo que foi depositado, você precisa colocar em prática. Amém? Amém? Eu sei que existe um tempo, amado, onde nós estamos muito cansados. Nós estamos vivendo um tempo onde, de fato, a própria palavra de Deus já nos diz que nós teríamos o que? Até os dias abreviados. E a gente vê como que às vezes 24 horas não dá para a gente fazer o que a gente fazia há 10 anos atrás. Há 5 anos. Mas eu quero te dizer, amado, a palavra de Deus também diz que o próprio Jesus falou para mim e para você, se você está cansado, sobrecarregado, vinde a Ele. Vinde a Ele. Venha até o Senhor. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, tem alívio para você. Tem alívio no Senhor. Todas essas coisas que nós estamos sendo instruídos nessa noite, nós só conseguimos fazer se for através dele. Nós temos a pessoa do Espírito Santo, porque quando Jesus foi, ele falou, eu vou, porque é necessário que ele venha. É necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Para que o Espírito Santo venha habitar e que ele venha trazer a vocês um consolo, que ele venha ser um amigo fiel, que ele venha trazer toda a força e todo o poder que vocês precisam para viver aqui, até a consumação. Aleluias! Para finalizar, eu queria chamar a equipe de louvor. E eu queria dizer para você, sabe, que o Senhor falou comigo, que tem um tempo de colheita, mas tem um tempo de colheita. Sabe, quando você planta uma semente, você não vê o fruto. Muito menos quando você vê o fruto, ele já está pronto para você passar o foice, ir lá e comer. Porque se você fizer isso, você vai pegar um fruto ainda verde e não vai ser bom para você.
não vai ser agradável ao seu paladar. Mas você precisa aprender a esperar esse processo. Você precisa confiar no processo da colheita. Você precisa entender que é o Senhor que faz brotar. É o Senhor que vai dar a altura, a profundidade. É o Senhor que vai fazer crescer a ponto de você ver completamente maduro e você mesmo passar o foice. Aleluia. Gálatas 6, para finalizar. Aleluia. A Bíblia diz para mim e para você nessa noite, para a gente não se cansar de fazer o bem. Eu sei que muitas vezes você faz bem com uma pessoa e essa pessoa só te trata mal. Muitas vezes a gente está cansado de só plantar e não está vendo a colheita. Mas eu quero te dizer, Deus vê tudo que você faz. Deus nos vê, Ele nos esquadrinha com o dedo. E a Bíblia diz que no tempo próprio, nós colheremos. Se não desanimarmos. Existe uma condição, não desanimarmos. Aleluia. Não desanime. Não desanime. A rocha tem pressão, pressiona mais forte. Aumenta a dosagem da sua fé. Amém. Aumente a dosagem da sua oração. Aumente a dosagem do seu devocional, do seu momento de jejum. Aumente a dosagem da sua maneira de ser com seu Pai. Amém. Aleluia. Pode se pôr de pé, amado. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. É você e Deus. Deus conhece a história de cada um de vocês, amados. Ele sabe o que você está passando. Sabe, a presença dele é tudo que a gente precisa. Sabe, nós estamos num lugar tão seguro que é debaixo das asas do Senhor. É como um corpo poderoso, um corpo que nos acolhe, um corpo que nos envolve no seu amor. Oh, Pai, nós reconhecemos, Pai, reconhecemos a nossa total dependência, a nossa necessidade de estarmos, Pai, escondidos no teu abrigo secreto. Nós reconhecemos, Pai, a sua bondade, a sua generosidade. Reconhecemos, Pai, que precisamos da sua sabedoria para gerir, Pai, tudo aquilo que precisamos gerir na nossa vida, para todas as tomadas de decisão. Pai, nós reconhecemos, Pai, que não é a nossa força, que não é a nossa maneira de pensar, não é o quanto estudamos, não é a idade que temos, mas é a tua sabedoria que precisamos, Senhor. Senhor, nos ensina a sermos, Pai, mais dirigidos com essa palavra, a sermos mais operantes, a sermos mais praticantes. Espírito Santo, vem trazer à nossa memória tudo aquilo que nós já esquecemos, as bênçãos que nós estamos usufruindo e que muitas vezes não nos lembramos, Pai, de agradecer ao Senhor. Oh, Pai, engrandecido seja o Senhor neste lugar. Levante suas mãos, amado. O Senhor contempla aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem presentes do Senhor para você. Tem galardão do Senhor. Tem renovo, tem refrigério. Tem uma força nova. Tem uma unção brotando para você nesse momento. Tem a mão do Senhor tocando a sua vida, tocando a sua alma, aliviando todos os pesos, aliviando tudo aquilo que tu tem passado, toda lágrima, todo desejo que você tem muitas vezes de nem continuar, toda tristeza na sua alma. Deus contempla, Deus é tudo. Oh, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Senhor, nós lançamos sobre o Senhor todas as nossas aflições, todas as nossas preocupações, tudo aquilo, Pai, que tem abatido a nossa alma, tudo aquilo que tem inquietado a nossa mente, Pai, tudo aquilo que tem questionado o nosso ser.
nós colocamos diante do Senhor, Pai. Porque sabemos que o Senhor é o único, Pai, que pode fazer alguma coisa. Pai, toda a vitória que nós podemos triunfar nessa terra através do Senhor. Não há nada que nós podemos, Pai, fazer de nós mesmos. Em tudo a gente precisa de Ti. Pai, eu declaro o Senhor revigorando as forças dos meus irmãos. O Senhor tocando as emoções. O Senhor tocando as mentes. Eu declaro pessoas com a capacidade de raciocinar. Pai, em nome de Jesus, como nunca racioцinaram. Pai, na capacidade para resolver os seus problemas de uma maneira fácil, rápida, em nome de Jesus. Eu declaro toda a apatia, toda a timidez caindo por terra nesse lugar. Eu declaro o Senhor revestindo os meus irmãos com ousadia, um tempo de intrepidez para a vida deles, um tempo, Pai, de renovo do Senhor, um tempo, Pai, onde eles possam se olhar e de fato se ver valentes, se verem, Pai, ferozes, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, o Senhor gerando deles um inconformismo, Senhor, um inconformismo diante de tudo que tem acontecido, e eles tão apáticos, tão negligentes, podendo se levantar. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído. Oh, Pai, em nome de Jesus, alegra o coração entristecido. Traz o seu bálsamo, Senhor. Entra nessa casa. Eu declaro essa casa um lugar de paz. Eu declaro essa casa um lugar de luz. Eu declaro essa casa um lugar de bonança do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro as mesas fartas de comunhão, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Pai. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo: eu não vou negligenciar aquilo que Deus está falando comigo. Eu sairei daqui diferente. Eu sairei daqui mais ousado, mais intrépido, disposto a fazer tudo aquilo que o Espírito me inclinar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia do Senhor. É pela fé. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor. A sua casa é um reduto de paz. A sua casa é um reduto de paz. Uma extensão celestial. Um lugar onde a glória de Deus é manifesta. Você é um transformador de ambiente. Um influenciador de ambientes. Aonde você chega, lá tem que sair. Aleluia. Eu declaro locais de trabalho. Todo peso caindo nesses lugares. Em você que trabalha num lugar pesado, com pessoas pesadas, eu declaro mudanças nesses lugares. Quando você chegar, eu declaro, como diz a palavra, as pessoas sendo confundidas, elas sabendo que chegou algo novo, algo diferente. Eu declaro esses ambientes sujeitos à presença do Senhor, que habita dentro de você. Não aceita nada menos do que isso. Não aceita nada menos do que isso. Porque você carrega a glória de Deus. A glória de Deus. Aquela mesma glória tão poderosa que depois de 3 dias morto, Jesus foi vivificado. É essa glória que habita dentro de você, capaz de mudar toda a circunstância que coloca diante de você um bloqueio. Eu declaro em nome de Jesus tudo aquilo que estava lento na sua vida sendo acelerado. Todo o processo de lentidão sendo nessa hora arruinado. Uma velocidade nova do Senhor celestial para você. Coisas que você pensava, não vai ser ainda para esse ano, vai ser para o próximo. O Senhor mudando de uma hora para outra. Porque quando José ficou 13 anos naquela cadeia, quando ele saiu, ele já saiu governador. Em 13 anos parecia que não estava acontecendo nada, mas Deus estava trabalhando mesmo quando ninguém via. Mesmo quando o Senhor estava trabalhando e muitas pessoas achavam que não estava acontecendo nada. Deus que exaltou José
Deus exaltou, porque Ele é um Deus de poder. E é assim mesmo que Ele pode fazer comigo e com você. Num abrir e num piscar de olhos. É assim o nosso Deus. Aleluia. Pai, nós te damos graças. Nós te damos graças pelo seu poder imensurável. Nós te damos graças pela sua palavra, ela é a verdade. Ela é digna de inteira aceitação. Pai, nós nos regozijamos através do teu Espírito Santo, que habita dentro de nós. Que nós sabemos, Pai, que a alegria do estado de espírito não é algo que o mundo pode nos proporcionar. Não é algo, Pai, que nós podemos contemplar humanamente, mas é um estado de espírito. E eu declaro, Pai, a gente avançando nessa consciência. Nós avançando, Pai, cada vez mais nessa consciência de quem o Senhor é. Eu declaro um tempo para essa igreja, Pai, onde as pessoas possam de fato, Pai, serem completamente sacudidas, chacoalhadas por dentro, onde o teu Espírito Santo venha lembrar cada um tudo aquilo que o Senhor já fez, e que a gente não venha se esquecer, Pai, de nenhum dos seus benefícios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Amém. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. 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 Não são as coisas que vão se adequar. É você. Quem manda lá é você. Aleluia. Não se esqueça. Quem manda na sua casa é você. Não estou tirando a autoridade do seu marido, estou falando de emoções. Ele é o sacerdote. Mas aquela casa é a casa da Vanessa. Deus te deu aquela casa para você ser esposa idônea. Ele precisa desse auxílio. Você precisa estar forte, em pé. Você é a coluna de sustentação, a coluna onde tudo gira, ponto de equilíbrio, ponto de força, ponto de estar de pé, ponto de se botar de pé. É você, Deus moveu a você. Não importa o que está acontecendo, não importa o que chega. Não. As pessoas que precisam se amoldar. Não é você. Não é mudar a sua rotina. Não é mudar o seu jeito. Não, você tem identidade. Você tem um papel. Esse papel é seu. Pegue ele. Volte falando isso. Resgate algum de lá. Porque lá mesmo, nesse lugar de resgate, Deus vai te fortalecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigada pelo seu toque na vida dos meus irmãos. Obrigada por cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor está cuidando de cada um. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, porque nós saberemos de coisas que estão acontecendo, que o Senhor está fazendo, que agora os nossos olhos naturais não sabem, mas elas estão acontecendo. O Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando. Aleluia. Aleluia. Todos de casa, é o que eu vejo. Estamos em casa, graças a Deus. Então somos todos salvos, libertos, cheios do Espírito. Mas eu quero perguntar, você está passando por alguma circunstância de doença? Gostaria de alguma oração, uma imposição de mãos para cura? Está disponível? Alguém? Aleluia. Todo mundo sarado. Esse é o povo de Deus, amém? Amém. Aleluia. Nós precisamos nos alegrar quando a gente escuta isso. Não se alegrar apenas com o milagre, porque o que Deus quer para a gente é vivermos em saúde plena, divina, sem necessidade de um milagre, porque a nossa vida já é um milagre. Aleluia. 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 Muito obrigada. Aleluia. Sejam praticantes dessa palavra. Amém.